bem-vindos! Vamos falar de transitividade verbal aqui na prática? Como será que isso funciona em exercícios, né? Vem comigo para a gente descobrir. Então, nós vamos trazer aqui 5 exercíciozinhos e esses exercícios são a partir desse texto aqui, é um texto da Louisa Fletcher. Ela traz aqui os 6 comportamentos de uma amizade tóxica, né? O primeiro deles são as reclamações constantes. A companhia de uma pessoa que só reclama só irá te colocar para baixo. Essas pessoas sempre encontram algo de errado, não importa quais sejam as circunstâncias. 2 aí, o segundo comportamento aí de uma amizade tóxica. Falta de apoio. Um amigo tóxico, no entanto, tentará constantemente abater suas ideias e não verá valor em qualquer coisa que você fale ou sonhe. Então, terceiro comportamento, duvida do seu valor. Vai questionar constantemente o seu valor, a capacidade, mesmo que já tenha mostrado seus talentos e sua sabedoria. Quarto comportamento, comportamentos narcisistas. São comportamentos, né, em que essas pessoas não podem permitir que qualquer outra pessoa tenha atenção. Por isso, tira os holofotes para eles mesmos, né? Volta lá para eles. O quinto comportamento, o amigo aproveitador, é aquele que você só nos bons momentos ou quando as coisas ficam ruins, eles casca fora, foge rapidamente. Sexto comportamento, fofoca sobre você. Você nunca deve tolerar alguém que só quer espalhar rumores, já que essa pessoa não tem muita autoestima e deve prejudicá-los a fim de reforçar sua confiança. Então, o que fazer? Como a gente pode evitar esse tipo de amizade? Segundo a autora, primeiro de tudo, escolha a sua companhia com cuidado. Conheça bem alguém antes de se comprometer com a amizade e se algo parecer errado no início, siga o seu instinto. Então, já ouviram falar que a primeira impressão é em que fica? Então, prestem atenção nos sentimentos, é isso que a autora está dizendo, tá? Porque nós temos o nosso instinto de sobrevivência. Então, por mais que a gente esteja ali muito afim de ter um amigo legal, que você quer verificar aquela situação, o nosso instinto de sobrevivência ele vai apitar ali, o nosso sentido aranha, né, ele vai dar uma apitada ali. Em segundo lugar, se você já tem alguém assim na sua vida, distancie dessa pessoa. Ou seja, claro que a gente está falando desse comportamento. Toda vez que esse comportamento acontecer, você, né, ou fala diretamente ou sai de perto dele. De qualquer maneira, não o deixe ficar em sua vida se ele se recusar a mudar. Então é o seguinte, você afasta, fala que não quer, se não mudar é bom você afastar de vez da pessoa. E em terceiro lugar, trabalhe você mesmo o máximo possível. A chave para atrair pessoas dignas de seu tempo, do seu amor, é aumentar a sua própria autoestima. É trabalhar em você mesmo e desenvolver o amor próprio que vão atrair para o seu caminho de vida, viagens, né, que em um caminho de vida, em uma viagem diferente, a viagem metaforicamente falando, tá, pessoal? Então, esse texto aqui, fazendo um parênteses aqui dentro da transitividade verbal aqui, né, porque nem só de gramática vivemos todos nós, né, é importante aqui a gente discutir, porque ainda mais em tempos em que as pessoas usam muito redes sociais, etc., né, a gente precisa tomar cuidado com essas amizades tóxicas, né. Então, bora lá ver o que nós temos aqui. Então, questão número 1, tá apagada aí só um pedacinho da pergunta, tá? Não dá pra gente seguir aí. Como o texto de Luísa busca ajudar o leitor a evitar amizades tóxicas? Atentem para vocês verem que eu coloquei em letra maiúscula aí as palavras, né, as palavras-chave assim, dessa pergunta, desse enunciado, desse comando aqui. Então, a gente tem que encontrar lá no texto da Luísa como que o texto dela, não é o que a gente pensa, não, vai ajudar a gente a buscar evitar amizades tóxicas. Como é que isso vai acontecer? Ela ajudou isso fazendo como? Mostrando dados dos problemas que essas amizades trazem para a nossa vida. Lá no texto que a gente acabou de ler, tem dados. Ah, professora, eu não sei. Então você pausa o vídeo, volta e verifica se tem dados lá. Né? O que seriam dados? Aí tantos porcentos disso, a maioria daqui é colar, sei lá, 6 a cada 10 pessoas fazem assim ou deixaram de fazer. Isso que são dados. Tem lá no texto, ela mostra esses dados aí desses problemas? Não sei, olha lá. B, como é que ela busca ajudar a gente? Outra dica importante, a gente lê a pergunta e lê a frase de novo. Então, como que a Luísa, o texto dela ajuda a gente a buscar
evitar amizade tóxica é ensinando a denunciar as amizades para outras pessoas, para que as outras pessoas não passem pela mesma situação? É isso que ela fez? Ela está ensinando a gente a falar assim, ó, quando você encontrar um amigo tóxico, você vai denunciar para os outros, para que ninguém caia nessa cilada de novo. Se não lembra, volta lá no texto para ler. Ela ajuda a gente a evitar amizade tóxica, explicando quais são os comportamentos de amizade e as doenças que esses comportamentos causam nas pessoas. É isso que ela faz. Ela vai lá e fala assim, ó, nós temos tais e tais comportamentos e esses comportamentos eles causam, eles geram tais doenças nas pessoas. É isso que ela faz. Ou ela explica quais são os comportamentos de um amigo tóxico e dá dicas de como evitar essas amizades. Percebam o seguinte, vou dar uma dica para vocês aqui. Não sei se vocês perceberam, a letra C e D, elas estão basicamente iguais. Quando isso acontecer, prestem mais atenção nessas questões e verifica se uma é contrária à outra, provavelmente a resposta está aí. Então, e você? O que você acha? Qual das respostas que você acha possível? Quem falou a letra D acertou, né? Porque ela, o que ela faz? Ela mostra os 6 comportamentos, inclusive ela numera e depois ela dá dicas, não é? Ela não fala que esses comportamentos causam doença, ela não apresenta dados também e ela não ensina como denunciar amizades tóxicas. Em momento nenhum ela fala que a gente tem que denunciar esses amigos, ela fala que a gente tem que cuidar da gente. Bacana? Então, bora lá. E lá no 2 é o seguinte, observe a frase: a chave para atrair pessoas dignas de seu tempo e amor é aumentar sua própria autoestima. Marque a alternativa em que a palavra-chave tem o mesmo sentido. Então, para que a gente consiga responder a essa questão aqui, a gente precisa entender qual que é o sentido da palavra-chave nessa frase aqui. Quando fala assim, ó, a chave para atrair pessoas dignas do seu tempo dignas de seu tempo e amor, né? As pessoas que são dignas do meu tempo, dignas do meu amor, é aumentar sua própria autoestima. Chave, que aí a gente tem que ver o seguinte, o que chave significa? A chave é um objeto que serve para abrir alguma coisa. Tá, aqui nessa frase tá com esse sentido, eu não vou dizer para não interromper, para não interferir no pensamento de vocês e automaticamente não dar resposta de graça para vocês, tá? Então vamos verificar. O que a gente tem que fazer? Nós temos que escolher agora uma frase em que a palavra-chave, percebam que a palavra-chave continua em letra maiúscula, tá? Para facilitar aí a vida de vocês. A palavra-chave, ela tem o mesmo sentido que a chave para atrair pessoas dignas, tá? Letra A. A chave para abrir esta porta emperrou na fechadura. Aqui na letra A, a chave aqui é a mesma chave da chave para atrair pessoas dignas? Não sei. Letra B. A chave para sair daqui está na gaveta? Será que tem o mesmo sentido da frase de cima? Vamos ver. A chave para trancar-nos sumiu? Não sei. A chave para sairmos dessa situação está em sua escolha? Bom, e aí? Qual que é o seu palpite? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem falou a letra D acertou. Por quê? Porque da A até a C a gente tem chave enquanto sentido de dicionário mesmo. A chave é aquele objeto que a gente serve para trancar ou destrancar alguma coisa. Mas na frase da autora não é isso. Não é que você tem uma chave de verdade que você vai... com ela você vai atrair alguém, não. Essa chave para atrair alguém significa a sua postura, a sua atitude, o segredo para isso, né? O que você vai fazer para atrair pessoas dignas do seu tempo é isso, né? E a letra D faz a mesma coisa. A chave para sairmos dessa situação está na escolha nossa. Bacana? Então, vamos à questão número 3. Aqui na questão número 3, a gente tem aqui, ó, para a gente relacionar as colunas aqui. Na primeira, ainda diz pra gente o que está acontecendo aqui. Na primeira coluna, a gente tem a definição do verbo e na segunda coluna, a gente tem um exemplo. Aqui a gente está com colunas. Aqui deu para colocar. Às vezes em exercício a gente fala coluna, mas eles estão em frases, assim, uma debaixo da outra. Mas o sentido é o mesmo, tá? Então, bora lá. Nós vamos colocar todos esses aqui primeiro, né? Então, na nossa coluna aqui, numerada aí de um lado, a gente tem aqui os tipos de verbo. Então, um é o intransitivo, e o legal é que aqui ainda já está contando pra gente, para quem esqueceu o que é, diz pra gente quem são os verbos intransitivos, os verbos transitivos direto e tal, ok? Deixa eu só verificar aqui, na verdade, porque faltou um verbo, né? São 5 aqui, né? Então, quem são os intransitivos? São aqueles, se a gente parar a frase na leitura
desculpa, se a gente parar a leitura da frase nesse verbo, não vai aparecer pergunta nenhuma e a gente tem uma ação e a gente vai entender que a ação que é essa que foi feita, etc, etc. Já o nosso verbo transitivo direto, se a gente parar a leitura da frase nele, o que vai acontecer? A gente automaticamente vai encontrar a pergunta o que e vai ter uma resposta para ela. O indireto, a gente parou a leitura nele, vai aparecer uma das perguntas: de que, de quem, para quê, para quem, em quem, a quem, e a gente vai ter uma resposta para completar essa ação. Mas tem verbos que vão aparecer os dois tipos de pergunta, os dois tipos de resposta. Atenção, para ser transitivo direto e indireto, tem que aparecer os dois tipos de pergunta e ter resposta, porque não adianta não ter resposta, não, tá? E o de ligação são os verbos que não indicam a ação, eles vão indicar pra gente estado ou característica, tá bom? Então vamos lá. Não julgue um menino pela sua cara. É a nossa primeira frase. E aqui já tá, né? Já tá ajudando a gente aqui porque tem o verbo tá destacado aqui. Então nós já sabemos quem que é o verbo. Então olha só, se eu parar a leitura aqui no julgue, ó, não julgue. O que vocês acham que vem aí? Muito bem, transitivo direto. Por quê? Eu falo assim, não julga o quê? Olha, professora, mas menina é o quê? Ah, mas eu sei muito bem o que é julgar e tal. Sim, julgar é uma ação que, teoricamente, ela tem um sentido completo. Mas nessa frase aqui, eu poderia julgar uma atitude, eu poderia julgar uma notícia, mas nesse caso aqui, é um conceito que está falando para a gente não julgar um menino pela sua cara. Então, é uma outra coisa que é importante da gente ficar atento. A gente nunca deve pegar palavra nenhuma, tá, pessoal? E deixar ela isoladona lá sozinha pra gente fazer a análise, não. Ela tem que estar dentro de um contexto, ela tem que estar dentro aqui, ó, nessa frase aqui, não julga o menino pela cara, o verbo julgar ele é transitivo direto, tá certo? Em outras situações, ela pode ser até um verbo intransitivo. Eu estou lá falando de uma situação que as pessoas estão, né, criticando, condenando, tal, e alguém finaliza assim, olha, por isso não deve julgar, por isso não julgue. Aí ali sim, encerrou e não preciso de mais nada. Ali naquela situação ele é intransitivo, porque julgar é uma ação, ele é intransitivo, eu não preciso de outra informação. Porque as outras situações já foram faladas anteriormente, mas nesse caso específico aqui não, beleza? Então, é o número 2. Você é extraordinário. O verbo é uma ação? Não, professora. Se ele não é uma ação, ele é o quê? Ele é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele indica uma característica. Ok? Próxima frase. Não precisamos dos olhos para amar. Né? O verbo é precisamos. Vamos parar a frase aqui nessa leitura? Ó, não precisamos. De que a gente não precisa? Ó, apareceu a pergunta de quê? Se apareceu a pergunta de quê, olha lá do lado na sua colinha lá. Ele é um transitivo indireto, porque tem a pergunta de quê e tem a resposta. Ninguém além de mim me enxerga assim. Vamos parar a frase no verbo? Ninguém além de mim me enxerga. Ah, o que enxerga? De quem enxerga a ação? De quem enxerga? Não, não tem. Pode até ter como. Se eu não tenho as perguntas nem respostas para elas, aqui eu tenho um verbo intransitivo, que é ele tem sentido completo. Enxergar, eu não preciso de outra informação para entender a ação de enxergar. Próxima frase. Aprendemos o segredo da perseverança com o mestre da disciplina. Olha, vamos parar a frase no nosso verbo? Aprendemos. Antes de parar a frase, né? Aprender é uma ação? É o que alguém está fazendo. Ou a gente aprendemos. O que nós aprendemos? O segredo do sucesso. Ah, então tá. Então ele é verbo transitivo direto. Quen. Ele é os dois. Por quê? Porque olha só, eu aprendi o quê? O segredo. Mas com quem que eu aprendi? Com o mestre da disciplina. Ah, mas você não colocou que tem com quem? Tudo bem, mas com quem? De quem que eu trouxe esse ensinamento? Né, esse aprendizado, desculpa, perdão, falei até a palavra errada. De quem, né, eu adquiri esse aprendizado? Do mestre da disciplina. Então, aqui nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Bacana? Próxima questão. Aí pediu pra gente reler a matéria, no caso de vocês aqui, vocês não têm como ler, então vocês vão lá dar uma olhada no canal, né? Tem lá a nossa matéria sobre objetos e vamos responder. Como é que a gente faz para saber se um objeto é direto? Ah, não faço a menor ideia, não sei nem o que é sem objeto. Objeto é a resposta à pergunta que a gente faz para o verbo. O objeto é o complemento do verbo. Os verbos transitivos, estão lembrados lá? Quem não lembra, volta lá. Os verbos transitivos,
eles são verbos que a gente precisa de informações para que a gente entenda aquela ação, né? Para que a ação não fique vaga. Então, como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer para saber se um objeto ele é direto ou não? Bom, eu vou parar a frase, vamos ver aqui. A gente vai parar, sempre é isso, tá, gente? Parar a leitura da frase no verbo e vai verificar as perguntas que aparecem. Se aparecer a pergunta o quê e ter resposta, então aí a gente tem um objeto direto. Exemplo, Samir ganhou o prêmio. Qual que é o nosso verbo? Ganhou. Nós vamos parar a leitura aqui, ó. Ô, gente, Samir ganhou. O que ganhou, gente? O que foi que aconteceu aí com o Samir ganhou? Ué, o prêmio. Então, o prêmio é o objeto direto, ou seja, o prêmio é o complemento da ação de ganhar. Porque eu posso ganhar um monte de coisa. Agora, se eu tivesse falado assim, ó, gente, ó, o Samir dormiu. Ou então, o Samir viajou. Aí você fala assim, mas eu não sei para onde. Tá, onde não, você não precisa de saber para onde para entender o que ele fez. Né? A nossa curiosidade de saber para onde foi, como foi, tudo bem. Mas para entender a ação a gente não precisa, não é verdade? Letra B. E como que a gente faz para saber se ele é indireto? É a mesma coisa, uai. Só que ao invés de aparecer a pergunta o que, nós vamos verificar se vai aparecer de quem, para quem, em quem, a quem, com quem, não é? Vamos ver o exemplo? Samir gosta de dança. Eita, Samir, hein? Vamos parar a frase. Qual que é o verbo mesmo? Ah, é gosta. Ô, gente, o Samir gosta. Ué, de que esse moço gosta, gente? De que será que esse Samir gosta? Ué, de dançar. Então, de dança é o objeto indireto. Por quê? Porque ele está completando o sentido da ação de gostar. Porque eu posso gostar de um monte de coisa. Eu posso gostar, inclusive, de ficar calado, de desaparecer, de sei lá o quê, não é verdade? A nossa última questãozinha, então. Bora lá? Deu branco literalmente, né? Então, agora a gente tem que marcar aqui qual que é a frase que tem objeto indireto, né? Ah, meu Deus, eu esqueci. Se você voltar aqui na própria questão, nas próprias perguntas aqui, você vai ter resposta. Então, é outra dica, né? Aqui, essa atividade, a gente está trabalhando transitividade verbal, mas tem dicas importantes também de interpretação de texto, né? Não adianta a gente ficar, saber nomear isso, a gente precisa, o mais importante é saber interpretar isso aqui. Então, vamos lá. O objeto indireto, então, é aquele objeto em que a gente, quando aparece lá a pergunta de quê, de quem, para quem, em quem, a resposta, né, a resposta dessas perguntas é que vai ser o nosso objeto indireto. Então, vamos lá. Essas pessoas sempre encontram algo errado. Aqui, gente, o negócio já tá de graça aqui pra gente. Isso significa que nós vamos ter que parar a nossa leitura antes aí do que tá em letra maiúscula, tá? E verificar que pergunta que aparece. Então, olha só, essas pessoas sempre encontram. Ô, gente, essas pessoas sempre encontram. O que essas pessoas encontram? Epa, o que não é pergunta para indireta. Então, não é a letra A. Os narcisistas precisam de atenção para si, toda para si. Gente, ó, os narcisistas precisam. De que esse povo precisa, gente? Uai, de atenção. Ah, a professora apareceu de quê? Então é essa aí, marca logo. Tudo bem. Você pode ter certeza, mas vamos ler as outras por desencargo de consciência. Vamos ver se não aparece nenhuma aí, né? Vai questionar o seu valor e capacidade. Ó, esse povo vai questionar. Questionar o quê? O seu valor e capacidade. Apareceu a pergunta, o quê e a resposta. Então, não é indireto, é direto. Escolha a sua companhia com cuidado. Ó, escolha, viu? Escolha o quê? Viu? De novo, o quê? Então, na A, na C e na D apareceram o quê? Então, qual é a nossa resposta certa? A, B. Quem aí disse que era com certeza, parabéns, de fato acertou. É isso aí, né? Enfim, pessoal, como eu disse há pouco, essas são algumas dicas para a gente né, tentar nos ajudar a interpretar melhor as questões e aprender um pouquinho mais sobre transitividade verbal e os complementos, tá? Espero que tenha ajudado vocês. A gente se vê na próxima. Até lá!